Vamos lá, galera. Desmistificar agora, aprender, ver, entender um pouquinho melhor de cada um desses relatórios que eu falei na aula passada, né? Que é o que realmente interessa para a gente. Então, vamos começar pelo sintético, né? Por que, Jane, começar pelo sintético? Porque, pelo nome já diz, né? Sintético e analítico, e a gente vai ver realmente essa diferença, é que o sintético é como se fosse algo mais resumido, né? Mais compilado. Então, vamos ver ele primeiro, e depois a gente detalha com o analítico, tá joia? Como eu falei para vocês, sempre vamos optar pela versão PDF, então eu vou abrir aqui, tá? Então, o que que acontece? A gente tem aqui a capa, né, do relatório. Ele mostra aí que a atualização dele é mensal, fala qual é a localidade, né? Então, assim, a gente está trabalhando com Recife. Então, lembra que eu escolhi o estado de Pernambuco. Então, ele vai optar pela capital do estado, né? Então, assim, a galera do interior, de qualquer estado que seja, tem que ficar atento, que muitas vezes mesmo, na grande maioria das vezes, varia muito o preço, né? Da capital para o interior. Então, assim, o cuidado é redobrado quando utilizar o SINAP, certo? Ele fala aqui das datas que esse relatório foi atualizado, o nível de preço mediano, ou seja, ele faz essa coleta aí de preços e traça aí uma média, né? Para lançar nos relatórios, certo? O que é que acontece, gente? A gente tem que observar, e isso vai se repetir em todos os relatórios, quando a questão é preço, nessa questão aqui, origem do preço, né? Você vai observar que todos os três relatórios têm esse campo aqui, ó, origem do preço. O que é isso, Jaime? Ele já informa como é que eles chegaram naquele preço. Para quê? Para você ver se você tem a necessidade de fazer uma cotação, de conferir aquele preço. Ele dá essa transparência. Então, lembra que a gente falou que o Sinap ele mudou muito, né? Tá de forma aí mais transparente. Então, ele já mostra para a gente, ó, esse preço daqui, cada um tem uma classificação quanto à origem, e ele já te diz que é para você aí já ajustar o que for preciso, né? Então, o que é que muda? Ele pode aparecer com a origem de preço C, que quer dizer foi coletado, ó, esse preço aqui, esse material, esse insumo, ele realmente está dentro dos que a gente coletou esse mês, né? Então, realmente foi um preço aí pesquisado pelo IBGE. Lembra que o IBGE é que faz a coleta do SINAP? Pois bem, a gente tem também os serviços e os insumos com código de origem AS. E o que quer dizer? Atribuído de São Paulo. Aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Quando o SINAP ele me diz que o preço tem uma origem AS, atribuído de São Paulo, o que é que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que não se achou referências suficientes naquela capital e para não ficar uma composição aí sem preço, eles pegaram um preço médio de São Paulo, porque em São Paulo, como é muito maior, a coleta de preços ela é mais fácil, mais prática, e se você for parar para observar, os preços de São Paulo praticados em São Paulo são um pouquinho maiores do que as outras regiões, os outros estados, as outras capitais. Então, é como se, tipo assim, ficasse mais seguro, sabe? Já que ele não pôde coletar, não pôde conferir esse preço naquela região, ele usa o de São Paulo porque ele sabe que certamente vai ficar um pouquinho acima e não vai ficar aí defasado esse preço, certo? E tem também os preços e os insumos aí que tem a origem de preço CR, o que isso quer dizer? Coeficiente de representatividade. Então, assim, não teve aí uma coleta suficiente naquele mês, naquele período, então o SINAP, o sistema aí, a equipe do SINAP chegou num número que é como se fosse assim, uma estimativa, sabe? Um cálculo que eles têm todo esse cálculo, esse raciocínio, não é um preço chutado, obviamente, mas eles falam assim, ó, esse preço daqui a gente estimou, a gente fez baseado em outros índices, sabe? Então, aqui na página 2, de fato, começa
o nosso relatório. Você pode ver que mesmo sendo um relatório sintético aí resumido, ele tem aí, ó, 659 páginas. Caramba, Jane, é muita coisa. Então, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom porque te dá muitas opções, né? É bastante completo para você achar aí os seus serviços. E é ruim por quê? Pesquisar. Mas daí o que acontece? A gente vem com o bizu, né? A gente aperta Ctrl F, né? Então, eu abro aqui o campo de pesquisa do PDF para eu poder digitar. Então, vamos lá. Eu quero, sei lá, ó, eu abri esse relatório, quero pegar preço só de verga, né? Vou lá e dou Enter. Ele me diz que aparece 32 resultados de verga e torna a minha pesquisa mais prática. Então, eu vou dando Enter até encontrar o item que eu quero. Opa, tá aqui, ó. Aqui eu consegui encontrar lá pela página 232, ou seja, eu ia demorar um bocado para chegar nessa página. Mas através da ferramenta de pesquisa eu consegui localizar o meu serviço de forma mais rápida e prática, né? Então, o que acontece? Aqui você vai vendo as variações daqueles itens, né? Aí, o que é que compõe aqui? A gente vai ter sempre essa estrutura de, primeiro vem o código daquele serviço. Então, assim, onde aparecer esse serviço dentro do sistema do Sinap, ele vai ter aquele código que é dele e é padrão, tá? Não muda. Mas o que é que acontece? Ah, Jaine, eu salvei um código aqui, fui pegar o Sinap de São Paulo, não achei. Acontece, gente. É como se cada estado fosse tratado de forma diferente. Então, a grande maioria, os códigos são iguais. Mas, vez ou outra, um serviço ou outro vai variar de acordo com cada estado, entendeu? Então, às vezes, você pode pesquisar um item pelo código e que em outro estado vai estar um pouquinho diferente, né? Pelo histórico e tudo mais, enfim. A gente tem aqui a descrição do serviço, né? Então, o Sinap, ele detalha bem, ele diz, ó, verga, ela é pré-moldada, ela é para janela, essa janela tem que ter até 1,5 m de vão. Então, ou seja, ele dá bastante detalhe que é para você escolher o item realmente específico para aquela sua situação, para aquela sua obra, para aquele seu projeto, né? AF, o que quer dizer AF, Jaine? AF quer dizer aferida, né? Lembra que eu falei que o Sinap ele mudou, ele se estruturou, ele agora está mais completo, está mais transparente, tem uma equipe por trás? Então, quando o Sinap começou realmente a se estruturar, eles começaram a aferir, que quer dizer atualizar as composições. Então, quando você vê que aquele serviço é aferido, então, ótimo, beleza, ele foi revisado, ele foi atualizado pela equipe do Sinap, né? Aqui tem a unidade de medida, que nesse caso é metro. A gente vê aqui, lembra que eu falei logo no começo da aula, a origem do preço, ó, esse preço aqui é atribuído de São Paulo. Então, por algum motivo, o Sinap, ele não conseguiu coletar na minha região o preço desse serviço, desse insumo, certo? E aqui, finalmente, a gente tem o preço, beleza? E assim segue essa mesma estrutura. Em todo o relatório, você vê aí que tem vários e vários e vários itens. Ó, pode ver que aqui tem bastante, ó. Origem de preço CR, CR, CR. E agora a gente consegue ter esse olhar mais crítico, observar melhor, para a gente entender melhor qual é esse preço que a gente está pegando, né? E daí, se alguém te questionar no teu orçamento, não vai dizer, peguei lá do Sinap e pronto. Não, tem que ter, você tem que saber o que você está fazendo. Então, basicamente é isso, galera, sobre relatório sintético. Mas na frente a gente vai ver os outros relatórios, beleza? E eu te espero na próxima aula.